Então, agora que o PB falou sobre a relação entre educação e desenvolvimento, né, tanto pelo lado da própria de ter um nível de educação adequado para o cidadão poder se apropriar das oportunidades de desenvolvimento, né, do desenvolvimento, do crescimento, tanto quanto para o próprio Estado poder aproveitar uma educação qualificada para ter também desenvolvimento, né? Agora, tanto para que o cidadão possa se apropriar das oportunidades de crescimento que tem no Estado dele, né, quanto para que ele possa também ser um gerador de crescimento para o Estado, é preciso o quê? É preciso que os cidadãos tenham educação. Então, por isso que o bloco logo em seguida é acesso, garantir que todo mundo está na escola. Agora, também é aquela história, todos mesmo. Então, garantir que todo mundo está na escola é garantir que está todo mundo na escola em igualdade de condição. Então, está todo mundo tendo as mesmas oportunidades de acesso à escola, independentemente das condições socioeconômicas que o cidadão esteja. O primeiro desafio é para os bem pequenininhos. Então, colocar o pessoal já no sistema educacional desde bebezinho. Então, né, tem a meta 1 do Plano Nacional de Educação, que é ampliar a oferta de educação infantil para crianças de 0 a 3 anos. Vamos ver como está, por exemplo, o estado do Tocantins. O Tocantins, então, ele está relativamente bem, vocês podem ver, ele está numa ascendente, está acelerado, né, pela tendência, velocidade que o Tocantins vem vindo. O Tocantins não só vai atingir a meta do PNE, como ele vai, pela tendência, esse ano, vamos ver, ultrapassar a média brasileira. Tá acima, ele já está acima da média da região norte e, em breve, provavelmente vai ultrapassar a média brasileira e alcançar as metas do PNE. Em termos... de novo. Aqui, o Estado do Distrito Federal, o Distrito Federal, apesar de, como a gente viu, ser o Estado com maior relação entre PIB por trabalhador, o Distrito Federal não tem, aparentemente, uma tradição de colocar suas crianças em creche. Ele está não só abaixo da média da região centro-oeste, como abaixo da média brasileira, e, seguindo a tendência, ele vai continuar abaixo e não vai atingir a meta do PNE. Não sei se é uma deliberação do Distrito Federal, né, de que as crianças, de repente, estão em casa muito bem cuidadas, os bebês, mas, enfim, existe uma meta nacional e o Distrito Federal está caminhando, ficando cada vez mais longe da meta. E, se a gente olhar aqui, né, em termos relativos, olhando todos os estados, o Tocantins está aqui com um desempenho mediano, está ali, né, no meio, e o Distrito Federal, apesar de estar lá em cima no PIB por trabalhador, está aqui embaixo, né, na posição relativa das 27 unidades da Federação Brasileira. E vamos ver em termos de variação. Como a gente viu, né, já dava para perceber a tendência acelerada que o Estado do Tocantins vinha vindo na expansão da oferta de creches. Então, realmente, Tocantins aqui é o Estado com a segunda maior crescimento na porcentagem de crianças em creche entre 2012 e 2017. Né? E o Distrito Federal é a pior. O Distrito Federal, não é aquela história, como a gente viu, piorou. E foi a pior piora do Brasil, não, foi o Distrito Federal. Olhando aquele gráfico que relaciona como que estava em 2012 e como que estava em 2017, vocês veem aqui o Tocantins, né? Lembra aqui?
reta que está aqui indica a porcentagem de crianças de 0 a 7 em creche. Então, Tocantins tem 30%, e em 2012 tinha 18%. Então, Tocantins deu essa acelerada. Todo mundo que está aqui em cima dessa linha conseguiu melhorar. Todo mundo que estava aqui embaixo dessa linha conseguiu piorar. Essas unidades. Aqui você pode ver, né, tem esses 4 quadrantes. Esse quadrante aqui seriam as UFs que ultrapassaram Tocantins. Mas, no caso de Tocantins, nenhuma UF ultrapassou Tocantins. Aqui são aqui em cima, nesse quadrante daqui, as UFs que tinham um desempenho melhor que Tocantins no passado e continuam tendo, né? Apesar de todo o avanço de Tocantins, tinham UFs que tinham uma oferta de creche inicialmente maior. E aqui são as UFs que foram ultrapassadas por Tocantins. Todo esse quadrante aqui eram UFs que antes eram piores do que Tocantins, quer dizer, eram melhores que Tocantins, desculpa, e agora estão piores que Tocantins. Então, Tocantins deu aquela acelerada e passou a deixar todas essas UFs aqui para trás. E já desse lado aqui são as que já tinham uma posição pior em relação a Tocantins e continuaram. Aqui, são 7, né? Então, Tocantins conseguiu acelerar tanto e ultrapassar 7 UFs. E vamos ver, então, como está. E aqui o Distrito Federal... Oi, fala. Explicar melhor esse gráfico. Tudo bem. Bem, então, vocês veem, esse gráfico aqui, o que ele mostra? Nesse eixo, ele mostra a porcentagem de crianças de 0 a 3 anos em 2012. E esse eixo daqui de cima, vertical, mostra essa mesma porcentagem de 0 a crianças, de crianças de 0 a 3 anos em 2017. Então, lendo aqui, o DF significa que ele está nesse ponto, significa que, em 2012, ele tinha 26% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche. Já em 2017, ele passa a ter menos de 25%. Então, ali, sei lá, mais ou menos 23%. Então, vocês veem que em 2012 o DF tinha 26%, em 2017 passa a ter menos de 25%. Ou seja, o DF piorou. Todos os que estão em cima dessa linha, essa linha aqui, ela que representa todas as situações onde, tipo o Amapá, onde a proporção de crianças em creche era, em 2012, a mesma proporção que é em 2017. Né? E quem está acima da linha quem tem uma proporção maior em 2017 do que tinha em 2012. Tudo bem? Aí tem esses quadrantes que se formam, né, quando a gente pega o estado que a gente está olhando, né, o seu próprio estado no fichário de vocês, o estado que vai estar destacado é o estado de vocês. Quando vocês cortam esses quadrantes aqui, nesse lado da direita, nesse topo direito, ficam as UFs que já tinham em 2012 uma posição melhor do que o estado de vocês e continuam com uma posição melhor do que o estado de vocês. Nesse quadrante aqui de baixo, no caso do DF não tem ninguém, seriam as unidades, né? Mas vamos mostrar lá no caso do Acre, porque lá, do Tocantins, desculpa, porque lá tem. Né? Então, aqui, nessa situação aqui, quem está aqui no quadrante de baixo são as UFs que, em 2012, eram melhores do que o estado de Tocantins, mas em 2017 já não são mais. Tocantins já ultrapassou. Então, são as UFs que foram ultrapassadas. E, de novo, esse quadrante daqui, esse da esquerda, são as UFs que, em relação a Tocantins, tinham, no passado, já uma posição pior e continuam tendo. E esse aqui, que é o vazio, seriam, se tivesse, as UFs que, em 2012, eram melhores, eram piores do que Tocantins e passaram a ser melhores do que Tocantins. O que, no caso do Tocantins, não existe,
né? Mas, no caso do DF, são todas essas aqui. Então, o DF foi ultrapassado de 2012 até 2017 por todas essas UFs, 10 UFs. Então, 10 UFs tinham uma posição pior do que o DF em 2012 e passaram a ter uma posição melhor que o DF em 2017. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai olhar esse mesmo conjunto de gráficos para as criancinhas um pouquinho maiores, de 4 a 5 anos, na pré-escola, que também faz parte da meta 1 do Plano Nacional de Educação. Né? E aí, universalizar significa, então, que a meta é chegar aqui em cima, no 100%. Então, vamos ver o estado que a gente selecionou para mostrar aqui, é Roraima. Então, o estado de Roraima, olha que bom, já nesse ano, né, já no último ano que a gente teve dado, o Roraima já alcançou, aliás, não é uma notícia tão boa, porque Roraima estava acima da média brasileira e o Brasil andou um pouquinho. Né? Mas, enfim, Roraima está junto com a média brasileira e está acima da região norte. E a tendência de Roraima é continuar acima da média brasileira e da região norte e está ali, né, praticamente atingindo a meta do PNE em 2024, se essas tendências forem mantidas. Vamos ver o caso do Rio de Janeiro, que é o meu estado. Rio de Janeiro está meio parado, assim, a tendência está precisando melhorar, né, porque tem aqui 90% das crianças na pré-escola, tem quase 10% ainda fora da pré-escola, e com essa tendência meio estagnada, enquanto tanto o Brasil e a região sudeste estão acelerando, estão com uma tendência melhor. Então, o estado do Rio, se continuar nessa tendência, não vai conseguir atingir a meta do PNE, nem em 2024 e nem tão cedo. Olhando, então, para todos os estados, aqui a gente vê Roraima mediano, a gente vê o Rio de Janeiro também é mediano, um pouquinho pior, mas ainda está ali. Né? Mediano significa que mediano é exatamente você pega os estados, você divide no meio. Tem os que ficam acima da metade, os que ficam abaixo da metade. Mas a gente pegou e colocou os que estão mais ou menos em volta da metade aqui e classificou como medianos. Então, tanto Roraima quanto o Rio estão em situação mediana. Acontece que Roraima está acelerando, né? Então, a variação da porcentagem dessas crianças matriculadas em pré-escola entre 2012 e 2017 foi muito positiva em Roraima, conseguiu expandir bastante. Já o Rio de Janeiro, não. Né? Embora não tenha piorado, como alguns estados conseguiram, mas o Rio ainda não atingiu a meta e está avançando devagar relativamente às outras unidades da federação. Voltando para aquele gráficozinho mais complicado que a gente tem, né? Olhando aqui para Roraima, vamos ver aqui, então, quantas... Né? Lembra que Roraima estava acelerado, quantas UFs que Roraima conseguiu ultrapassar, dando essa acelerada. Então, Roraima conseguiu ultrapassar 5 UFs. Tem 5 UFs que tinham Roraima, né? Está aqui. Então, tem 5 UFs que Roraima que tinham uma situação melhor que Roraima em 2012, mas em 2017 tem uma situação pior do que Roraima. Já o Rio de Janeiro... Opa, cadê? Aí está São Paulo? Rio e São Paulo estão no mesmo ponto. É verdade. Então, está aqui o Rio. Né? Então, o Rio, você vê que eles... tanto o Rio quanto São Paulo... São Paulo ponto de cima. O Rio... tá. São Paulo é esse e o Rio é esse. Tá bom, já estão no mesmo ponto. Bem, ok. Então, o Rio está aqui, neste ponto,
tem essas 5 UFs aqui, que tinham uma situação pior do que o Rio em 2012, Roraima, inclusive, e em 2017 passaram a ter uma posição melhor do que o Rio. Certinho? Então, tá bom. Então, agora, vamos olhar para o desafio 6, que é dos adolescentes, aí, de 15 a 17, meta 3 do PNE. Essa é uma meta que está bem difícil para o Brasil alcançar, né? No caso, o Distrito Federal tem uma posição nacional privilegiada aqui, ele já vem acima da média, né, historicamente, e a tendência é que continue acima da média, tanto do Brasil quanto da região. Então, parece mesmo, né, o Distrito Federal tem aquela posição muito ruim em creches e relativamente boa no ensino médio. Parece quase uma escolha deliberada de privilegiar o ensino médio. Então, tá bom. E agora, né, nota que devia ser 100%, né? Mesmo com essa situação privilegiada em relação ao Brasil e à região, em relação ao ideal, que deveria ser todo mundo completando a educação básica, ainda deixa a desejar, né? Não dá para a gente chegar no final do PNE e ter ainda 5% dos nossos jovens de 15 a 17 fora da escola. Então, isso é um desafio realmente para todo o Brasil, mesmo para quem está relativamente bem no Brasil. Já o estado do Pará, ele está abaixo da região norte e a tendência dele é que ele vai ficar abaixo da região e abaixo do Brasil. E também não vai atingir a meta de universalização do PNE em 2024, e, na verdade, né, vai ter mais de, pela tendência, vai ter mais de 10% dos jovens de 15 a 17 anos sem completar a educação básica. O norte é a linha verde. O Brasil, amarelinho. Tá? O Pará é o azul. Tá. A caixinha ficou meio enganosa, né? No lugar ficou um pouco mais... Vamos seguir as cores. E aqui, de novo, olhando aquele gráfico que relaciona a todos, a gente vê que o Distrito Federal está aqui, né, como a gente tinha visto, acima da média do Centro-Oeste, acima da média brasileira. Né? Vocês veem essa barra vertical aqui, a média do Brasil, essa barra vertical, a verde do centro, a média da região, né? E o Distrito Federal está acima. Se ele estivesse na média brasileira, ele ia estar aqui. Se ele estivesse na média da região, ele ia estar aqui. Então, ele está acima. Tá? E aqui, até uma pequena observação é que são jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados na escola ou que já concluíram. Tá? Então, é todo mundo que deveria, que está com o que se espera. E já o Pará, né, ele está aqui entre as UFs com pior desempenho em termos da universalização do ensino médio. Não sei nem se do ensino médio, né, mas universalização do pessoal de 15 a 17, na verdade. Bom, a gente viu, então, como é que está a questão da universalização, né, e esses desafios estão relacionados a metas do Plano Nacional de Educação, né, mas tem a questão que é garantir que está todo mundo na escola, mas também tem a questão de que tem que estar todo mundo na escola em igualdade de condição. Então, a gente vai ver como é que está aqui. Né, ninguém pode deixar de estar na escola por suas condições socioeconômicas. As condições socioeconômicas de uma pessoa não deveriam influenciar se ela tem ou não tem acesso à escola, se ela está ou não está permanecendo à escola. Né? O Brasil devia garantir que
criança, jovem, esteja na escola a despeito das condições socioeconômicas que essa pessoa se encontra. Então, a gente vai ver aqui como é que está essa igualdade ou desigualdade no acesso, dadas características socioeconômicas. Então, tem um gráfico ainda mais esquisito do que aquele anterior, né? Esse gráfico relaciona o nível socioeconômico, que está aqui nesse eixo horizontal, que é aquele que o INEP apura, o nível socioeconômico, que é um indicador que ele apura com base na renda familiar, na posse de bens, na contratação de empregados domésticos, na família e o nível de escolaridade dos pais. Então, para cá, né, nesse eixo, quanto mais aqui para a direita, maior é o nível socioeconômico. Deixa eu fazer um pouquinho para esse lado. Né? Quanto mais aqui para a direita, maior o nível socioeconômico. Quanto mais aqui para a esquerda, mais baixo o nível socioeconômico daquele estudante, né? Da família do estudante. E aqui nesse eixo vertical, nós temos a taxa de abandono do ensino médio. Então, o que a gente vê? E aí, o que são essas nuvens de pontos aqui? Essas nuvens de pontos são as escolas públicas, no caso aqui de São Paulo, e essa nuvem de pontos cinzas são as escolas públicas do Brasil. Então, cada pontinho desse é uma escola. Então, todas as escolas brasileiras estão aqui nessa nuvem de pontos cinza, e aqui as escolas vermelhas são as escolas públicas do Estado de São Paulo. Essa linha, né, essa linha vertical, a linha vertical cinza é o nível socioeconômico médio do Brasil. Então, né, o Brasil está aqui, a média nacional de nível socioeconômico está aqui um pouco abaixo de 50. Já em São Paulo, a média do Estado de São Paulo em nível socioeconômico, como era de se esperar, um pouco acima da brasileira, está aqui, não chega a 55, né, mas está aqui acima da média nacional. E em termos de taxa de abandono, né, está aqui a média do Brasil, taxa de abandono, aqui, mais ou menos 7, eu diria. E o Estado de São Paulo, está aqui a taxa de abandono, aqui embaixo, né, a média do Estado de São Paulo está aqui abaixo de 5, ou seja, São Paulo tem uma taxa de abandono, a média de São Paulo menor do que a média brasileira, e compatível, né, ele tem um nível socioeconômico maior do que a média do Brasil. Mas lembra, a gente não queria que nível socioeconômico tivesse relacionado com acesso e permanência na escola. Então, não era para ter a situação em que nível socioeconômico dá mais, diminui a taxa de abandono. Aqui, esses numerozinhos que a gente trouxe aqui, né, são... a gente trouxe Santa Catarina, que é um estado que tem referência entre ter baixa desigualdade entre as escolas. Essa aqui é a desigualdade entre escolas dentro do próprio estado. O que significa esse 3% de São Paulo? Bom, lembra que São Paulo está aqui com a taxa de abandono, aqui, digamos, acho que 4%, né, mais ou menos, 4%. Significa isso, esses 3%, somando a distância entre cada escola e a média, né, você tem a distância entre cada escola e a média, aí você tira a média entre a distância entre cada escola e a média, e aí você vai ter qual que é a distância média, né, quanto que está acima e abaixo da média. Então, assim, significa, se esse número aqui é bem pequenininho, significa que está quase todo mundo perto da média. Né? Então, se a média aqui é 4 e aqui é 3, significa que, em média, tem 3%, mais 3%, né? Tem escolas que têm 7% de taxa de abandono, e tem que tem 4 menos 3, 1%
de taxa de abandono. Então, São Paulo não é um estado que tem muita desigualdade em relação à média. Agora, vamos ver a situação tá aqui, do Rio Grande do Norte. Volto. Calma. Olha só, estão vendo? Todo aqui o vermelho concentradinho, né? Quando está bem espalhadão, é que significa que a desigualdade está maior, né? Tem escola que tem uma taxa de abandono altíssima, tem escola que tem uma taxa de abandono bem pequenininha. E vocês veem até aqui, né? Não expliquei esses quadrantes aqui, né? Por exemplo, aqui são... O que significa uma escola que está num ponto aqui? Significa uma escola onde os alunos têm um nível socioeconômico bem baixo e, mesmo assim, eles estão na escola. Já quem está aqui, nessa ponta daqui, né, por exemplo, aqui assim, né, aqui você tem uma taxa de abandono alta para um nível, né, tem um nível socioeconômico relativamente alto, bem acima da média brasileira, mas tem uma taxa de abandono alta, bem acima da média brasileira também. Então, essas escolas que estão aqui são as escolas, né, essas que estão aqui, né, estão pegando essa cruz da média nacional. Essas escolas que estão nesse quadrante aqui de cima são as escolas que, apesar de terem um nível socioeconômico relativamente mais alto, têm uma taxa de abandono alta. Já essas escolas que estão aqui... aliás, desculpa. Não, esse aqui a gente já tinha falado, né? Você tem um bom desempenho, que é baixa taxa de abandono, apesar de um baixo nível socioeconômico. E aqui é quem você, dentro do esperado, né? Você tem um nível socioeconômico alto e você tem uma taxa de abandono baixa, que a maior parte de São Paulo está aqui. Embora, digamos assim, São Paulo tem algumas escolas aqui nesse quadrante, parece um pouco preocupante, assim, né? Pelo menos em relação ao Brasil, né? Poxa, como é que você tem um nível socioeconômico privilegiado e está com uma taxa de abandono tão alta assim, né? Enfim. E aqui também, digamos, dentro do esperado, São Paulo tem um pouquinho menos, nesse caso daqui, que são as escolas que têm um nível socioeconômico mais baixo e que têm uma taxa de abandono alta. Mas lembrando que a gente não queria que isso acontecesse, a gente queria que todo mundo tivesse, né, a taxa de abandono aqui, assim, né, a linha, a gente queria que ela tivesse aqui, 0, independentemente do nível socioeconômico. Bom, vamos para o Rio Grande do Norte. Então, vocês veem o Rio Grande do Norte, né? Então, porque a primeira coisa que o PB falou, aqui, se São Paulo estava todo juntinho aqui, as escolas do Rio Grande do Norte estão mais espalhadas umas das outras. Significa que tem situações muito variadas no estado acontecendo, né? E vocês veem aqui que o Rio Grande do Norte, em relação à média nacional, olhando a taxa de abandono, o Rio Grande do Norte tem uma taxa de abandono acima da média brasileira. E o nível socioeconômico, está aqui a média do Brasil, o Rio Grande do Norte tem um nível socioeconômico abaixo da média brasileira. Então, né, o Rio Grande do Norte está pior em termos de nível socioeconômico e pior em termos de taxa de abandono. E aí vocês veem aqui, né, aquela história da quanto que a média da distância em relação à média das escolas do Rio Grande do Norte já subiu aqui para 7%, né, enquanto que em São Paulo era 3%. Né? Então, significa o quê? Em São Paulo tem menos desigualdade e o Rio Grande do Norte está com mais desigualdade. Né? Então, né? E aqui, então, qual que é a situação do Rio Grande do Norte? Ele tem grande parte das escolas nessa situação aqui de baixo nível socioeconômico e baixo desempenho, mas ele também tem, digamos, escolas aqui com baixo nível socioeconômico e um relativamente melhor desempenho aqui, né? Do que, por exemplo, uma escola aqui que
está tem um nível socioeconômico mais alto, né? E tem uma taxa de abandono alta. Enfim, né? O Rio Grande do Norte está mais concentrado por aqui. Então, esse foi para o desafio 7. Vamos ver agora o desafio 8, que é reduzir a desigualdade no acesso à escola, reduzindo as disparidades entre grupos socioeconômicos. Vamos ver aqui um outro gráfico de desigualdade. O que nós temos aqui? A relação entre o grau de vulnerabilidade socioeconômico da família e a porcentagem de jovens de 17 anos que frequentam a escola ou concluíram o ensino médio. Então, o que a gente tem aqui? Nesse eixo horizontal, vamos um pouco para esse lado, neste eixo horizontal, nós temos o grau de vulnerabilidade. Quanto mais para a direita, são os mais vulneráveis. No eixo vertical, nós temos os jovens que, aos 17 anos, frequentam ou concluíram o ensino médio. Então, vocês veem aqui, né, no grau de vulnerabilidade mais baixo, está todo mundo completando o ensino médio. E aí, quanto maior o grau de vulnerabilidade, né, isso aqui é calculado em termos da condição socioeconômica, várias características, então, vocês veem que vai caindo também a taxa de conclusão do ensino médio ou a frequência à escola desse adolescente de 17 anos. Então, a gente vê que está muito relacionado a situação socioeconômica do jovem com a chance dele estar na escola ou ter concluído a escola. 17, não, aqui ou ele está frequentando em qualquer, ou ele concluiu o ensino médio, porque se ele está fora da escola, para a gente dizer que ele está bem, é só se ele concluiu o ensino médio. Ele não pode estar fora da escola tendo concluído o fundamental, por exemplo. Né? Então são situações que a gente, né, quer que todos estejam. Bem, então, o que a gente tem aqui? Aqui é a média, aqui é a vulnerabilidade média do Brasil, essa linha daqui, tá? Aqui. E aqui a gente tem, então, que na média brasileira a gente tem 90% São Paulo, média de São Paulo, a gente está olhando o estado de São Paulo, a gente tem 90% dos jovens aqui, que estão nessa vulnerabilidade média, que estão na escola. Então, todos esses aqui são os que têm uma situação abaixo da média. Né? Então, o que a gente está vendo? Poxa, ninguém deveria estar abaixo da média. Né? Claro que a média vai ter sempre alguém em cima e embaixo, né? Mas a gente vê aqui o quanto que eles estão longe da média do que está acontecendo no Estado. Né? O Estado está dando de oportunidade média 90%, mas tem esse pessoal todo aqui que está abaixo disso. E, então, a distância... O que a gente fez? A gente pegou a distância entre cada ponto aqui, né, cada grau de vulnerabilidade e a média. Quer dizer, poxa, esse cara aqui está distante da média, está com um déficit adicional. Né, esse cara que está no 75, ele está com um déficit abaixo da média de 2,5%. Enfim, para cada ponto desse aqui, a gente faz essa distância. Quem está lá no topo da vulnerabilidade está aqui com 70%, né, a média é 90%, ele está com 70%, ele está a 20 pontos da média. Então, o que é esse 6% aqui? A gente pega essas distâncias todas em relação à média e calcula qual é a média desses déficits em cada ponto. E aí isso dá esse déficit médio de 6%. Quer dizer, esse pessoal todo que está abaixo da média está prejudicado em relação à média em 6 pontos percentuais. Então, relembrando, nesse eixo horizontal, nós temos o grau de vulnerabilidade. Quanto mais para a direita, são os mais vulneráveis.
Tá? A gente tem toda a população, todos os estudantes, todos os jovens de 17 anos do Rio Grande do Norte aqui ordenados. E aqui, nesse cantinho, é quem está mais vulnerável, e aqui, quem está nesse daqui, é o menos vulnerável. Né? O menos vulnerável está ali. Né? Nesse eixo, a gente tem os jovens de 17 anos que ou estão na escola ou já concluíram o ensino médio. Então, quem, né, não tem vulnerabilidade está na situação boa, que o jovem está na escola, ou já concluiu. Enfim, e a gente vai vendo que quanto mais vulnerável o jovem mais vai ficando difícil ele ou estar na escola, ou ter concluído a escola. E o jovem que é mais vulnerável no Rio Grande do Norte, olha só, tem metade que está fora da escola. Então, vocês veem que em São Paulo a gente tinha a situação que o mais vulnerável você tinha mais ou menos 30% fora da escola. No caso do Rio Grande do Norte, o mais vulnerável tem metade fora da escola. E aqui é a média do Estado. A gente tem aqui a vulnerabilidade média do Estado, em 55%. E a gente tem aqui, então, esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui de baixo, são os que estão abaixo da média. E a gente tem, em cada ponto desse aqui, a distância dessa pessoa que está aqui. Né? Eu estou aqui 80, estou na posição 80. Um jovem que está na posição 80. Significa o quê? Tem 20% dos jovens com uma situação mais vulnerável do que a dele, e tem 80% com uma situação menos vulnerável que a dele. E esse jovem que está aqui no 80%, ele bate aqui no 75% de frequência à escola, ou seja, né, quem está em 80%, na vulnerabilidade 80%, ele tem 20% tem 25% dos jovens fora da escola, sendo que, na média, né, a média é ter só 15% fora da escola. O déficit médio está aqui. Significa assim, déficit médio, 16%. Significa que, no estado do Rio Grande do Norte, 16% estão fora da escola. Mas, no caso de quem tem vulnerabilidade na posição 80, a gente tem 16 mais essa distância daqui, que dá mais ou menos 10, 26. Então ele tem mais isso. Agora, para a gente pegar esse déficit médio adicional, como é que a gente fez? Nesse grupo aqui, fale. Ajuda para os universitários. Intervenção. Não, quer dizer, uma maneira talvez de interpretar isso é dizer o seguinte: no Rio Grande do Norte, 16% dos jovens ou estão fora da escola ou não concluíram o médio. 16% dos jovens no Rio Grande do Norte. Só que entre os mais vulneráveis, isso não é 16. Isso é 16 mais 9. Então, entre os vulneráveis, isso não é 16, isso é 25. Então, o déficit médio no Rio Grande do Norte é 16. 16% dos jovens no Rio Grande do Norte estão fora da escola ou ainda não concluíram o ensino médio. Que é a distância aqui. Que é o 16. E o 25 é a situação entre os vulneráveis. Então, o que a gente está mostrando aqui é que entre os vulneráveis a situação é pior do que na média, o que é desigualdade. E essa diferença é o déficit adicional de 9. Sim. Mas sendo que, mesmo entre os vulneráveis, tem quem é muito pior, né? Enfim. Entre os vulneráveis ainda é uma média. Entre os vulneráveis tem a média. Então, o que dá esses 9 aqui.
São... Então, isso daí pega várias características, todas as que você pode imaginar, de sua área, situação da moradia, né, da pessoa, educação da família, educação dele, enfim, várias características e qual é a chance dele não estar na escola, dada as características. De onde vem? Se todo mundo usa sempre... Não, nem sempre usa... Ele está perguntando se todo mundo usa esse mesmo grau de vulnerabilidade. Isso é uma coisa universal, esse parâmetro aqui. Não, em todos os estados a gente está usando... Quer dizer, o que é isso? Isso é parecido com o NSE, né, do INEP. Né? Só tem que isso aqui... O INEP constrói lá com os dados do INEP, isso aqui é construído com base na PNAD. Né? Então, isso é um índice sintético de vulnerabilidade com base em umas 10 variáveis da família. O IBGE, quer dizer, esse índice de vulnerabilidade foi construído pela gente. Tá? Mas as variáveis são do IBGE. Então, é a renda per capita da família dele, se ele é negro, se ele mora com o pai e com a mãe, ou só com a mãe, qual é a escolaridade da mãe, se ele está numa área rural, ou se ele está numa área urbana, se ele está na capital, ou se ele está no interior. Então, todas essas características, que ele não tem nada a ver com, ele, que não devia afetar o desempenho educacional dele, é sintetizado no índice de vulnerabilidade. Abrir a caixa preta aí para vocês. Tá legal. Bom, gente, eu não sei se alguém quer que eu volte aqui em algum gráfico, mas a ideia é que a gente agora siga com os trabalhos, olhando para os desafios, olhando para a situação do Estado, né, em cada um desses gráficos e classificando o que é desafio mais prioritário e menos prioritário no caso do Estado de vocês.